Muito boa tarde. Excelentíssimo Sr. Vereador Engenheiro Diogo Gomes, apresentação do Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues, a quem agradeço a oportunidade que me concedeu de publicamente dar a conhecer factualmente parte do contributo da Escola de Cavalaria, que durante meio século, em Santarém, muito contribuiu para o prestígio das Forças Armadas, do Exército e da cidade. Excelentíssimas autoridades, excelentíssimos membros do Centro de Investigação, excelentíssimos convidados, caros amigos, minhas senhoras e meus senhores, doutora Wanda e doutora Mónica, muito obrigado pela ajuda que me deram para concretizar esta apresentação. Minhas senhoras e meus senhores, representantes dos órgãos de comunicação social. Inicio esta exposição com um pequeno resumo que a seguir desenvolverei. Durante a sua permanência em Santarém, a Escola de Cavalaria formulou, militar e civicamente, milhares de homens para a nobre missão de defesa da soberania e independência da pátria. A formação técnica e tática, bem como a capacidade de adequação dos seus elementos humanos, permitiu a formação e adaptação das táticas da guerra convencional para as táticas da guerra de guerrilha, quase em simultâneo, com os meios humanos e materiais disponíveis. Contribuiu para o apoio às entidades e populações civis em situações de catástrofe, acidentes, cheias, fogos, etc., com os meios à sua disposição. Contribuiu decisivamente para a democratização do regime político português, quer em 25 de abril de 1974, quer no 11 de março e em 25 de novembro de 1975. Foi agraciada a escola com as mais elevadas condecorações nacionais. A Escola de Cavalaria esteve sediada aqui em Santarém, no ex-prédio militar inserido no Convento da Trindade, continuando. Esteve sediada aqui em Santarém, no ex-prédio militar inserido no Convento da Trindade e, em parte, no Convento de São Francisco, em 17 de março de 1957, a 20 de novembro de 2006. Com uma área aproximada de 37 hectares na sede, complementava ainda o património desta instituição, destacamento no Convento das Donas, hoje sede do Comando Distrital da PSP. Um terreno na Atalaia, com uma área aproximada de 29 hectares, a cerca de 7 km da cidade, para a instrução de condução de viaturas blindadas e lançamento de granadas de mão. Dispunha de uma carreira de tiro de guarnição a 3 km de Santarém, na região dos Corteses, para a instrução de tiro de armas ligeiras até 300 metros. Por fim, e pelo crescimento da cidade, passou para 100 metros. Mas, por fim, foi uma carreira de tiro para pistola e pistola metralhadora na estrada militar, onde hoje se encontra um posto de transformação de eletricidade. A instrução de tiro de viaturas blindadas e armas pesadas efetuava-se na Serra dos Candeeiros até 25 de abril de 74. Da sua composição orgânica constavam as seguintes subunidades: um grupo escolar, um grupo de comando e serviços, 3 grupos de instrução, um centro de instrução de condução auto e ainda os órgãos administrativos e logísticos necessários e inerentes ao seu funcionamento. Por exemplo, uma secção pessoal, uma secção financeira, uma secretaria-geral. Das suas infraestruturas faziam ainda parte uma enfermaria escolar com 2 pisos, gabinetes médicos de enfermagem no resto do chão e internamento no primeiro andar. A existência de 4 edifícios com capacidade para 32 famílias, 2 para oficiais e outros 2 para sargentos deslocados da sua condição de preferência. A escola tinha capacidade para alojar e alimentar cerca de 70 oficiais, 90 sargentos e 1000 praças e cerca de 2 dezenas de civis. Era autónoma no abastecimento de água, por ter um furo artesiano de mais de 100 metros e o correspondente depósito de água que ainda lá está à vista. Em dezembro de 86, com a redução de efetivos no pós-guerra colonial, a escola prática resumia 703 homens e em janeiro de 88, a cerca de 650. Dispunha de um centro gráfico, com o correspondente depósito de publicações.
Possuía parques para alojamento e manutenção de viaturas blindadas, pesadas e ligeiras, quer no apartamento principal, quer no destacamento das donas. Para as necessidades da escola possuía oficinas de estufador, correeiro, carpintaria e serralharia. Era dotada de várias salas de aula, de 3 anfiteatros, possuindo um deles os meios eletrónicos possíveis na época, com capacidade para projeções didáticas. Dispunha de um simulador de condução de carros de combate e, pela primeira vez, se estudou e procedeu ao lançamento do míssil SS-11B1, embora de primeira geração. Era guiado por fio e, portanto, o objetivo ao alvo, por vezes, não era fácil. A escola tinha possibilidade para a prática de diversas modalidades esportivas por possuir 3 gimnodesportivos, quer cobertos, quer ao ar livre e ainda um campo de futebol. Um picadeiro e um campo de obstáculos para a prática da equitação, com respectivas cavalariças e boxe para cavalos de desporto, com capacidade para 63 suítes. Para sua manutenção, existia um médico veterinário e respectiva enfermaria hidrotécnica. A unidade era frequentemente visitada por diversos cursos e altas entidades, portuguesas e estrangeiras, civis e militares, de que destaco a Conferência Anual dos Comandantes das Escolas de Blindados dos Países da NATO, em 1984. Em 1985, é criado o Museu da Cavalaria, inaugurado por Sua Excelência o Presidente da República, General Ramalhianes, com uma exposição denominada Itinerário Histórico da Escola. Para a sua instalação foi escolhida a Parada Nevala e, para seu levantamento, o então Major de Cavalaria Salgueiro Maia, grande conhecedor e entusiasta da história militar. A área de responsabilidade militar da escola abrangia os concelhos de Santarém, Alpiarte, Almeirim, Cartaz, Azambuja, Salvaterra de Magos e Benavente, num total de 2.318 km². A EPC tem as suas raízes a partir de 1809, após as invasões francesas e campanhas militares da Guerra Peninsular, com diversas denominações, sempre com a missão principal de ensino e formação de quadros e tropas da cavalaria, de acordo com as necessidades e disponibilidades técnicas e táticas relativas à respectiva época, adaptando-se às circunstâncias do momento. A denominação Escola Prática de Cavalaria apenas lhe é conferida em 17 de abril de 1890, sediada provisoriamente em Vila Viçosa, durante um período muito agitado da vida política e militar portuguesa. Após um período de 10 anos, é transferida para Torres Novas, a 30 de janeiro de 1902, onde voltou a possuir diversas denominações e missões em consequência da implantação da República e da Segunda Guerra Mundial. Em 15 de março de 57, como já referido, é transferida para Santarém após múltiplas obras de adaptação do Convento da Trindade e parte do Convento de São Francisco. A sua missão era tipificada de uma escola prática orientada para a instrução, treino e qualificação de oficiais, sargentos e praças para a arma de cavalaria. Porém, a partir de 1961, com o eclodir da Guerra Colonial, a sua missão é condicionada e alterada. De imediato apronta um esquadrão de cavalaria, que rapidamente se adaptou para o combate da tiradora Piada. Foi o esquadrão número 122, comandado pelo então capitão de cavalaria Ricardo Durão, que desembarcou em Luanda em junho de 1961, tendo sofrido no norte de Angola pesadas baixas, apesar do lustre das suas ações em combate, bem patentes, nas condecorações, louvores e citações que lhe foram conferidas. A partir desta data, a escola passou a ter a missão de instruir os militares do 4º Permanente e milicianos, destinados às unidades mobilizadoras para a Guerra Colonial. Embora em número restrito, não foi descurada na escola a formação na especialidade de carros de combate, reconhecimento e polícia militar. Apesar da vida escolar decorrer com normalidade, no dia 17 de junho de 1971, o rebentamento do paiol da unidade causou diversos estragos na cidade, registrando-se um morto e, a partir desta data, a guarda das suas munições foi transferida pelos paióis de Santa Margarida.
A continuidade da guerra colonial, sem sinal de que o poder político estivesse disponível para negociar o entendimento diplomático, originou consequente cansaço físico e moral da nação, em particular nos oficiais e sargentos do quadro permanente, alguns com 3 e 5 missões, de 2 anos cada, e a cujo moral não era alheio o tratamento dado pelo regime às Forças Armadas antes, durante e após a tomada de Goa da Moedio pela União Indiana, em dezembro de 1961, cuja determinação política foi ou vitoriosos ou mortos. A necessidade de renovação de oficiais, em especial do posto de capitão, levou o regime a publicar o Decreto-Lei 353/73, que criou uma situação lesiva nas Forças Armadas, nos oficiais do quadro permanente, em particular dos capitães, que, reagindo e reorganizando-se de forma reivindicativa, deu início ao movimento dos capitães e que finalizou com o golpe militar em 25 de abril de 74. Porém, em 16 de março de 74, somos surpreendidos pelo movimento do Regimento de Infantaria 5 de Caldas da Rainha, numa marcha intempestiva, solitária e sem glória sobre Lisboa. A região militar tomara que a escola pertencia ordenou de imediato a marcha de uma subunidade de escalão-grupo, sob o comando do então Major Calveiro Sequeira da Silva, para interceptar em Rio Maior a coluna do R5 e cercar o respectivo aquartelamento. A região militar, vicissitudes várias e propositadas originaram o atraso da coluna da escola, tendo contudo ainda participado com outras unidades no cerco do R5 nas Caldas da Rainha, mas após a rendição e prisão dos oficiais implicados, a sua missão foi dada por desnecessária e regressou-se a tarefa. Este movimento das Caldas da Rainha e a prisão dos militares por ele responsáveis, entre aspas, terá contribuído como lição e viria a acelerar a necessidade de dinamizar o movimento dos capitães. A escola esteve sempre ativa desde o primeiro momento no denominado movimento dos capitães, em consonância com o que viria a ser o movimento das Forças Armadas, em reuniões e tomadas de posição, quer em Santarém, quer em outros locais do país. As reuniões clandestinas de Évora, Porto Mós, Aveiras de Cima, São João de Estoril, Óbidos, tiveram sempre a conferência de oficiais da escola, cujos relatos posteriormente eram dados a conhecer em casa de alguns dos oficiais da escola, com consequentes tomadas de decisão. Em 5 de março de 74, em Cascais, no ateliê do arquiteto Braula Reis, tem lugar uma importante reunião por, entre outros assuntos, ter sido apresentado pelo então Major de Artilharia Melo Antunes um documento denominado o Movimento, as Forças Armadas e a Nação, que viria a ser o embrião do programa do MFA que este oficial elaborou. Nesta reunião tiveram presentes 194 oficiais, em representação de 602, sendo que, pela sua importância, 4 representavam a Escola de Cavalaria. As atividades da Escola de Cavalaria são, desde o primeiro momento, organizadas e coordenadas pelo então Capitão de Cavalaria Correia Bernardo, aqui presente, pela sua importância da unidade, pela sua permanência na unidade, em virtude de ter sido gravemente ferido em combate na Guiné em 1967. Aliás, publicou um livro denominado Santarém, uma cidade que faz história, em que é pormenorizada toda a atividade da Escola de Cavalaria relacionada com o movimento dos capitães, o movimento das Forças Armadas até ao 25 de abril de 74. Por isso, seria fastidioso referir determinados pormenores, embora com interesse, mas que já ficarão na história da escola pela leitura do citado livro. De interesse referir que na noite de 24 para 25 de abril, o comandante da escola, Coronel Fonseca Lage, não foi preso, embora estivesse previsto, por não se encontrar na unidade, e que o segundo comandante, Tenente Coronel Sanches, apesar de informado da ordem de operações no exterior do aquartelamento, por ter ido jantar por convite na minha casa, tendo omitido, como é evidente, o dia e a hora do desenrolar da ação. Após o primeiro sinal para o seu desenrolar, e depois do adeus, por Paulo Carvalho, regressámos ao apartamento cerca das 23h30. Ao entrar no átrio, e após verificar a troca do oficial de ir interrogar o motivo, foi dito que estava relacionado com a ordem de operações que eu lhe havia dado conhecimento em minha casa. De imediato, solicitou a presença de todos os oficiais no seu gabinete, onde lhe foi referido e confirmado que as informações que lhe haviam sido transmitidas iam ter lugar naquela noite. Não quis aderir, por considerar, entre outros argumentos, ser uma infantilidade sem sucesso
apelando ao bom senso, e de imediato o capitão Salgueiro Maia, com os outros oficiais, saiu do gabinete do segundo comandante, dizendo: estamos a perder tempo. A sua infrutífera tentativa de contato telefonicamente o quartel-general de Tomar levou a que fosse de imediato informado por não aderir, estava sem ação de comando. Quem impediu esse telefonema foi o capitão Correia Bernardo na altura. Finalmente, apenas acompanhado por mim, depois do Correia Bernardo e do Costa Ferreira, Major Costa Ferreira, ter tentado que ele virasse para o nosso lado, mas finalmente apenas acompanhado por mim, e após ver do gabinete pelas 3 horas a saída da coluna comandada pelo capitão Salgueiro Maia, perguntou se, não estando preso, poderia ir para o seu quarto, o que foi conseguido. Na manhã seguinte, com a chegada dos 2 majores, Souto Pires e Sequeira da Silva, que viviam na cidade, foi facultada a saída com eles em liberdade, e, ao que sabemos, apresentaram-se no quartel-general em Tomar, tendo posteriormente sido integrado no serviço ativo. Ficou a comandar interinamente a escola o saudoso, então Major de Cavalaria Rui da Costa Ferreira, que faleceu há cerca de um mês. De interesse referir que o capitão Correia Bernardo e eu, durante um fim de semana, elegemos os pontos importantes no planalto da cidade, onde seriam implantadas posições defensivas com o pessoal e material disponível. Seria um plano B, para o caso de insucesso da ação em Lisboa, tomando como exemplo e lição os acontecimentos do Regimento de Infantaria das Caldas. Não vou pormenorizar, embora possa ler, mas quer a norte, quer a sul, quer a leste, quer a oeste, foram implantadas posições que tinham sobrado da coluna de Salgueiro Maia, que estavam disponíveis na escola, para os possíveis locais de infiltração vindos de Lisboa ou de Almeirim, do outro lado, tivessem sempre a possibilidade de ser batidos por estas regiões do Planalto. Isso seria o tal plano B, em caso de necessidade. O plano de operações e o anexo de transmissões com a missão da escola e outras diretivas para o 25 de Abril foram entregues ao capitão Salgueiro Maia na tarde de 23 de Abril, na pastelaria Biju, no Largo Sá da Bandeira. Pelo potencial de combate e a relativa pouca distância de Lisboa, foram atribuídas à escola missões, que após os arrolados acontecimentos do Terreiro de Passos, já também amplamente divulgados, mas vou pormenizar um pouco. Aqui vemos o capitão Salgueiro Maia a ir falar com o tenente-coronel Ferrando Almeida, que é dos opositores. Vemos um carro de combate. O que é que aconteceu? A coluna de Regimento de Cavalaria 7, na calçada da Ajuda, que estava previsto, ao fim da calçada da Ajuda, virar à direita para o lado de Cascais, virou à esquerda e apresenta-se quase em frente ao capitão Salgueiro Maia, na Rua do Arsenal e na Rua... na Ribeira das Naus. O tenente de Assunção, hoje brigadeiro, na altura leva o brigadeiro segundo comandante da região militar de Lisboa, Junqueira dos Reis, ao tentar que as forças fossem desmobilizadas, leva 2 bufetadas do seu brigadeiro. O Comandante Salgueiro Maia sente-se na necessidade de ir lá ele próprio, com as forças opositoras, e o tenente-coronel Ferrando Almeida, que é o segundo comandante do Regimento de Cavalaria 7, de calçada da Ajuda, rende-se, entrega-se. Vemos aqui um outro oficial meia paisano no Fardado, que é o Major Pato Ancel, que nessa altura também se entregou. Portanto, o Salgueiro Maia, depois, sabe-se que o tenente de Assunção ter levado 2 bufetadas, vai de granada de mão no bolso, para o caso de um insucesso, ele próprio de fazer deflagrar a granada e ele próprio ter de se falecer. Mas o segundo comandante da região militar de Lisboa, brigadeiro Junqueira dos Reis, dá ordem ao alferes comandante deste pelotão de carros para fazer fogo. O Sr. alferes não faz fogo, sai do carro, vem para o chão e diz que não faz fogo. O senhor estragou a sua vida. Isto são palavras mais ou menos do brigadeiro. E, entretanto, dá ordem ao apontador do carro para fazer fogo. O apontador também não faz. Fecha a escotilha, mete-se no carro e não faz fogo. Nesta altura, portanto, as forças que vieram de Santa Margarida, de Cavalaria 7 da Calçada da Ajuda, revertem para o Salgueiro Maia. Isto na Ribeira das Naus. Depois, vemos
o Salgueiro Maia já a caminho do Carmo, porque, entretanto, o comando da Pontinha tem conhecimento que Marcelo Caetano se teria deslocado para o Carmo, porque no ponto foi do Gilberto e Faria das Caldas, foi para Monsanto. Desta vez refugiou-se no quartel-general da Guarda Republicana, no Carmo. Dá ordem ao Salgueiro Maia, resolvida esta situação no terreno do Paço. Também há aqui outro pormenor, que é uma fragata, sobe o Tejo, está em exercícios no Mar da Palha e em exercício da NATO, volta atrás, mas já havia forças de artilharia no Cristo Rei com elementos mandados para incidir sobre a fragata. Se ali abrem fogo daquele momento, reparem que está cheio de militares. Por outro lado, há já civis que vêm do outro lado do Tejo a desembarcar na ribeira, ali no terreno do Paço, e, portanto, não há dúvida que foi uma questão de sensatez não abrir fogo ali, e a fragata voltou para o Mar Alto. Portanto, Salgueiro Maia aqui vai a caminho do Carmo, e depois vemos-no aqui já no Carmo, onde ele, a certa altura, consegue sozinho ir ao encontro dentro do Comando-Geral da GNR, fala com o Marcelo Caetano, Presidente do Conselho de Ministros. E o Presidente do Conselho de Ministros ter-lhe-á dito que não entregava o poder para cair na rua. Só com a presença de um oficial-general ou outro similar é que ele entregaria o comando. Feitas diligências, o general António Spínola, comparece no Comando-Geral e então o Marcelo Caetano entrega o poder ao general Spínola, que depois, como se lembram, ou já ouviram falar, a célebre bula é a Chaimite, onde é metido, uma forma de marcha atrás, aqui há este botão, é metido lá o Marcelo Caetano e os dois ministros, e levados para a Pontinha, e depois foram para a Madeira. A Escola de Cavalaria, merecendo do compromisso com os seus oficiais, com o ideal da democracia representativa, consegue manter a ordem e a disciplina, apesar das solicitações exteriores de diversos movimentos e partidos políticos, como bem demonstram os panfletos apócrifos, frequentemente distribuídos pelas casernas e paradas, apelando à rebelião e insultando alguns oficiais da escola. Os acontecimentos de setembro, e aqui temos um exemplo de um dos diversos panfletos que foram distribuídos no quartel, não vale a pena estar a ler, mas é para Núcleo para o Comitê de Luta da EPC. É um exemplo de um panfleto, tenho em casa vários que não guardei, e este é um desses. Pois, camaradas, não consintamos por mais tempo que a chincalhada dos pezinhos, como tem feito até aqui, não consintamos que nem um só soldado seja expulso do seu quartel. Exigimos refeições para homens e não para cães. Aumento de pré, já cá para fora. Transportes gratuitos já, por uma vida democrática dos quartéis. Vivam as comissões de soldados. Este é um exemplo de um panfleto que foi dos muitos que foram lançados nessa altura nas paradas. Portanto, com este exemplo, nós reparamos que, sabemos que os acontecimentos de setembro de 74 levaram à admissão do Presidente da República, General António Spínola, não tiveram, que se saiba, repercussões na escola, quer a nível pessoal, quer coletivo. Já em janeiro de 75, com base nos considerandos sobre atitudes dirigistas e de cúpula assumidas pelo Conselho Superior do Exército, a escola manifestou o seu descontentamento, através do comando, apresentando uma proposta no sentido deste órgão vir a público, definir claramente a vontade das Forças Armadas em garantir a qualquer preço a existência de eleições livres e democráticas em abril de 75. Porém, em 11 de março de 75, perante a surpresa da maioria dos oficiais, aterra no início da manhã, na parada Chaimite, um helicóptero para transportar o segundo comandante, o Tenente-Coronel Ricardo Durão, e o capitão Salgueiro Maia. Posteriormente, tivemos conhecimento que se teriam dirigido a tantos por se encontrava o general António Spínola na base aérea comandada pelo coronel piloto aviador Moura Santos. Ao fim da tarde, eu próprio, um comandante das subunidades, grupos, recebi a ordem do comandante da escola, o então coronel Alves Morgado, para reunir todas as tropas num dos ginásios fechados, que possuía uma tribuna, de onde o comandante e o segundo comandante informaram que a missão em Tancos teria sido a de informar o general Spínola que a escola não estaria na disposição de apoiar as suas intenções
e que o general António Spínola havia saído de helicóptero para a Espanha. Curiosamente, desde entretanto, sou abordado por um aspirante oficial miliciano no sentido de procedermos à prisão imediata dos dois comandantes. Referi-lhe não ser ético, nem propositado, efetuar tal ação sem conhecimentos, nem capacidade para julgamento. De imediato, transmiti esta informação aos comandantes dos esquadrões. Após a ordem de retirada, os esquadrões ordenada e ordeiramente abandonaram o ginásio. 2 dias após, estes dois oficiais são mandados apresentar em Lisboa e detidos por ordem do COPCON. De imediato, apresenta-se, há aqui um hiato de um mês, mas de imediato, apresenta-se e assume o comando da unidade o ainda tenente-coronel João Ramiro Alves Ribeiro. A partir deste momento, 11 de março, segue-se um período político-militar muito agitado com a natural repercussão nas unidades militares. Forças e movimentos políticos que se consideraram vencedores desta tentativa de golpe iniciaram um processo político contrário às propostas do movimento dos capitães e do movimento das Forças Armadas, dando início ao denominado Verão Quente, essencialmente com repercussões na reforma agrária e na execução de múltiplas nacionalizações. Em 29 de outubro de 75, numa entrevista dada ao jornal A Luta, pelo comandante da escola, tenente-coronel Ribeiro, sobre a reforma agrária, deu origem a uma carta aberta dirigida ao mesmo senhor pelos trabalhadores da Cooperativa Agrícola e Popular da Quinta da Torre Bela, datada de 4 de novembro de 75. Em 6 de novembro de 75, 2 dias depois, numa reunião de cerca de 1000 agricultores no pavilhão da Feira do Ribatejo, foi decidido dirigirem-se à escola numa manifestação de apoio a esta unidade. Entretanto, numerosos trabalhadores agrícolas vindos de Almeirim e Alpiarça, em tratores e outros meios, dirigiram-se a Santarém com o alegado, mas desnecessário, propósito de defender as instalações do IRA e do sindicato na rua Pedro Canavarro. Desnecessário, pois o itinerário escolhido pelos agrários até à escola não passava por aquelas instalações. A manifestação decidida no pavilhão da feira era, por segurança, aguardado junto à entrada, junto ao portão de armas da escola, por um pelotão de polícia militar. Entretanto, a manifestação vinda de Almeirim e Alpiaça colocou-se à cauda da manifestação de cerca de dos 1000 agrários e, no cruzamento das ruas Guilherme de Azevedo, Teixeira Guedes e São Nicolau, atacaram-na com pedras arrancadas da calçada, chicotes, paus, armas brancas e outras. Da confusão e da reação e confusão que se gerou, resultaram 2 mortos, 19 feridos, sendo 3 em estado grave. A PSP, que se encontrava por perto, recebendo os acontecimentos, conseguiu acalmar os ânimos. Porém, a testa de coluna nos agrários junto à escola, tendo conhecimento dos acontecimentos, resolveu reagir e, perto do tribunal, dar-se-iam novos confrontos que a escola impediu ao enviar uma força com blindados que, no local, deu vários tiros de aviso para o ar e a calma aparente foi prontamente restabelecida. A atividade política nacional, como é natural, continua a ter repercussões nas unidades e a escola não lhe é alheia, tanto pelo seu potencial relativo de combate, como pela ação determinante na queda do anterior regime político. Os já referidos panfletos, distribuídos pelas casernas e paradas em que por vezes era proposto o saneamento de oficiais da escola, bem como as reuniões havidas dos SUV, que é os Soldados Unidos Vencerão, e dos ADUs, que é a Assembleia de Delegados das Unidades, e das tomadas de posição de alguns militares, são o reflexo da caótica situação política que o país estava a viver, em que poucos ou nenhuns sabem quem manda em quem e que mais tarde ou mais cedo poderia conduzir a uma guerra civil ou uma ditadura de sinal contrário. Essa possibilidade de ocorrer uma tentativa de nova ameaça totalitária através de um golpe militar, o que podia ter acontecido em 25 de novembro, começou a ser previsto em 11 de março de 75 por um grupo de oficiais superiores que resolveram organizar-se com vista à sua contenção, se necessário. A escola, através do seu comando, mantinha o contacto com estes oficiais, tendo sido atribuída uma missão na ordem de operações elaborada pelo então tenente-coronel Mécnico. Já em outubro de 75, em intervenções que, sob unidades da escola efetuadas na região da Azambuja, foram detidos elementos armados, alguns estrangeiros, que, quando interrogados, declararam estar a cumprir ordens do COPCON. Este facto
levou o comando da escola a decidir deixar de obedecer esse órgão, bem como ao comando da região militar de Lisboa, que na prática era o COPCON, ficando assim à margem do canal hierárquico. Em 16 de novembro, o comando da escola decidiu impedir elementos militares do corpo de tropas paraquedistas, dos regimentos de infantaria das Caldas da Rainha de Abrantes e pessoal civil de Vendas Novas, transportados em viaturas militares, se juntassem a concentrações e manifestações na região de Santarém e do Cartaz. Em 25 de novembro de 75, o comando da escola negou-se a cumprir uma ordem do COPCON de destruir barreiras prericadas de civis em Rio Maior, passando a partir desse momento a depender do Presidente da República, General Costa Gomes, que assumira também as funções de chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Ainda nesta data, 25 de novembro de 75, forças da escola de tropas paraquedistas, que 123 dos seus oficiais já haviam abandonado em 13 de novembro, ocupam o comando aéreo em Monsanto e executam o cerco e ocupação das bases aéreas número 2 em Ota, número 3 em Tanque, número 5 em Monte-Real, número 6 no Montijo, tendo uma força da Polícia Aérea ocupado o Estado-Maior da Força Aérea e prendido o General Moraes e Silva, seu chefe de Estado-Maior, o qual estava na rua. Isto origina a intervenção do Regimento de Comandos em Monsanto e o cerco e a ocupação do Regimento de Polícia Militar na Calçada da Ajuda. De imediato, por delegação do Presidente da República, General Costa Gomes, o Brigadeiro Graduado Vasco Lourenço, já comandante da Região Militar de Lisboa, em substituição do General Graduado Hotel Saraiva de Carvalho, ordenou à escola que o Esquadrão de Reconhecimento ocupasse o emissor de Porto Alto, do Rádio Clube Português, e o Esquadrão de Carros de Combate seguisse para Lisboa. O Esquadrão de Reconhecimento, sob o comando do então Capitão Pinto Pereira, saiu de Santarém em 26 de novembro, pela 1 da manhã, e ocupou, sem resistência, da Força de Fuzileiros Navais ali destacada, as antenas do Rádio Clube Português, sendo sido cortada a emissão que convidava à sublevação. Cerca das 7 horas, esta subunidade seguiu para Monsanto, a fim de render as forças do Regimento de Comandos ali na defesa das instalações do Grupo de Alerta e Conduta de Interpretação, regressando à escola na madrugada de 27 de novembro de 75. Escoltando também algumas viaturas blindadas provenientes dos Dragões de Angola, mas que se encontravam no Regimento de Polícia Militar na Calçada da Ajuda. O Esquadrão de Reconhecimento, ainda sob o comando do Capitão Pinto Pereira, de imediato efetuou várias missões que se destacam: o assalto à Quinta da Torbela, perto do Cartaz, e à Quinta da Marquesa da Vila Nova da Rainha. O Esquadrão de Carros de Combate, sob o comando do então Capitão Salgueiro Maia, recebeu ordem e saiu da escola às 7 horas da madrugada, às 5 horas da madrugada, sob a autoestrada para Lisboa. Aí recebeu o reforço de 20 homens da Escola de Infantaria, instalados em Castanheira do Rio Preto. Porém, resolvida a situação do cerco ao Regimento de Artilharia de Lisboa, conhecido por Ralis, o Capitão Salgueiro Maia, comandante do esquadrão, Carlos, recebeu ordem para se deslocar para Beirolas, onde passou a constituir uma reserva à ordem do Presidente da República, General Costa Gomes. Em 27 de novembro, o Esquadrão de Carros de Combate, ainda sob o comando de Salgueiro Maia, foi mandado seguir para a Academia Militar na Amadora e em 28 de novembro regressou a Santarém, onde chegou pelas 21 horas. Considerando o reconhecimento e o apoio e a colaboração prestada pela escola a todas as entidades e instituições da região e da cidade, colocando os seus meios humanos e materiais à disposição, através nomeadamente das autarquias, das forças de segurança, da proteção civil, da Cruz Vermelha, a escola foi agraciada com as seguintes condecorações. Membro honorário da Ordem Militar de Cristo, em 1966. Medalha de agradecimento da Cruz Vermelha Portuguesa, em 1984. Membro honorário da Ordem Militar da Torre Espada, Valor, Lealdade e Mérito, em 1985. Esta condecoração foi imposta pelo então Presidente da República, General Ramalhantes. Medalha de Ouro de Serviços Distintos, em 1990. Medalha de Ouro das cidades de Torres Novas e Santarém, atribuída a 18 e 20 de abril de 1990. Tenho pena, mas só consegui as fotografias da medalha de ouro da cidade de Santarém, de Torres Novas não consegui. Finalmente, em bem honorário da Ordem da Liberdade, em 1999. A partir desta data, 25 de novembro, e destes acontecimentos, a vida política do país entra lentamente na normalidade, pela via democrática, bem como as unidades
militares e, em particular, a Escola de Cavalaria. A missão da escola volta ao seu original, de instrução e treino dos quadros e tropas, deixando de ministrar a instrução para a guerra de guerrilhas, voltando a preparar os seus militares para as táticas e técnicas da guerra convencional, de acordo com a doutrina da NATO, a que Portugal pertence. E assim, sem sobressaltos, a vida militar e social da escola decorre normalmente, até que, em 2006, é transferida para Abrantes, onde teve sido sediada apenas 10 anos, e o Sr. Coronel Zagalo, aqui presente, foi comandante. Em 2016, portanto, teve lá 10 anos, em Abrantes, a Escola de Cavalaria é extinta e transferida para Mafra, integrando hoje o conjunto da denominada Escola das Armas. Entendi.